compartilhar aqui a tela com vocês, certo? Então, pessoal, vamos lá. Para começar a nossa aula, na última aula, o que a gente fez? A gente definiu o valor da corrente, né? Que era aquele valor de I, que era a corrente de projeto, que no caso vai ser a amperagem, certo? Então, vai ser um determinado valor em amperes, né? A partir disso, a gente consegue determinar, não é a corrente de projeto, a gente consegue determinar o dimensionamento dos condutores, certo? Então, a gente consegue, a partir disso, dimensionar os nossos condutores, tá? E é isso que a gente vai ver hoje, certo? Então, lá, lembrando as etapas de projeto que a gente levanta inicialmente a demanda de iluminação, depois a gente levanta a demanda de tomadas, né, sejam elas de tomadas de uso geral ou de uso específico, divide as cargas em circuito de acordo com a funcionalidade, e aí a partir disso eu já consigo calcular a carga de cada circuito, né, carga total, e aí com isso eu consigo ver a corrente total, e aí por fim eu dimensiono meus condutores, que é justamente a minha fiação, tá bom? E aí por fim mesmo, a gente tem que dimensionar também as proteções. Hoje a gente vai ficar aqui nessa parte de dimensionamento de condutores, tá? Que é ver qual que é a bitola de fio que eu vou utilizar. E aí, eu preciso dimensionar justamente porque é a fiação que vai transportar a corrente. Então, é a partir da corrente que eu faço o meu dimensionamento, tá? Quais são as condições que eu preciso atender nesse dimensionamento? Né, eu preciso operar em baixa temperatura limite, então não posso deixar com que meus cabos excedam o limite de temperatura. Eu tenho que operar abaixo da queda de tensão. Então, se eu determinar que a minha tensão pode oscilar para 3% para baixo, eu não posso oscilar mais que isso. Eu tenho que sempre trabalhar no nível menor de queda de tensão. E, além disso, ela tem que suportar por algum tempo possíveis sobrecargas, né? Então, pode ser que por alguns momentos eu utilize muito a energia do meu sistema elétrico. E aí eu tenho que garantir que por um pequeno período de tempo esse sistema elétrico suporte toda a carga que está sendo requerida, certo? Como que eu faço isso? Seguindo o padrão de dimensionamento que a norma oferece. Qual norma? Aquela 5410. Inclusive, está disponível para vocês uma versão dela, é a versão mais atualizada, lá na sala do café da aula passada, se eu não me engano. Então, baixem lá, se vocês tiverem curiosidade e tudo mais, porque é a partir dela que a gente faz qualquer tipo de dimensionamento. E, para dimensionar, a gente tem 3 métodos, né? Então, primeiro é o método da seção mínima, depois a gente tem o método simplificado de queda de tensão e tem o método da capacidade de condução de corrente. Unindo os 3 métodos, eu consigo dimensionar corretamente o meu cabo, né? Então, qual método eu vou utilizar? Os 3, certo? Esse método simplificado para queda de tensão nem sempre ele é utilizado para residências, tá? Por quê? Porque ele está em função do metro, ele está em função da quantidade de metros que eu tenho de cabo. E numa residência nem sempre eu utilizo tantos cabos e, enfim, eu não tenho uma perda de carga tão grande. Mas mesmo assim ele é um método utilizado. Mas qual dos 3 eu vou escolher? Em qual dos 3 eu vou escolher a minha bitola? Naquele que eu tiver a pior situação. Então, a bitola que eu encontrar como pior situação, né, em qualquer um dos métodos, eu vou levar em consideração como meu fator para dimensionamento. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, método da seção mínima, tá? Então, esse é o primeiro método que a gente utiliza. Ele é o mais simples de todo. Por quê? Eu só vou seguir a bitola determinada pela tabela, essa tabela 47 da norma, tá? Então, qual que é a bitola que a gente vai usar? Para nós, que a gente está ainda nessa parte de instalação residencial, a gente vai utilizar essas seções mínimas, ó. Então, para circuito de iluminação, se esse circuito for de cobre,
a bitola dele tem que ser 1,5 milímetros quadrados, no mínimo. Então, não existe, nem existe comercialmente uma bitola menor do que essa de cobre. E se for de alumínio, ele que não é comum, ele tem que ser 16 milímetros quadrados. Para circuito de tomadas, né, sejam elas específicas ou uso geral, é no mínimo 2,5 o cabo, né, 2,5 milímetros quadrados, se for de cobre, se for de alumínio, é também 16 milímetros quadrados. E se for esse circuito de sinalização e circuito de controle que a gente não utiliza em residência, né, porque a gente fica só aqui, aí eu posso usar só o cobre e ele tem que ter no mínimo meio milímetro quadrado, certo? Para nós, o que é mais importante? Essa parte aqui, ó. Então, para tomadas é no mínimo 2,5 milímetros, então se nas minhas contas der menos que isso, eu vou usar 2,5 milímetros, e para iluminação 1,5 milímetro, certo? Eita. Então, olha lá. Depois, pessoal, a gente tem o método da queda de tensão, tá? Que é a segunda forma de calcular e qual que é a dimensão. Esse é um método também conhecido como método simplificado watts vezes metro, tá? Ele determina a bitola estimando a queda de tensão. Então, o que que significa isso? Ao longo do meu cabo, eu vou ter uma queda de tensão. Então, eu posso ter uma variação de tensão, certo? Que está sendo lançada na minha corrente. Existe um mínimo, um máximo, na verdade, de queda que eu permito. Então, dos meus 100% de tensão que está acontecendo ali, né, provocada pela corrente e tudo mais, eu posso ter uma queda de tensão de no máximo 3%, ou no máximo 5%, ou no máximo 2%, eu vou determinar. Eu posso escolher, né, entre 2, 3 ou 5%. O máximo que pode é 5%. E aí, a partir disso, eu defino a minha bitola, tá? Mas como que eu vou definir isso? Existe uma conta, né? Então, olha lá, a ANBR 5410, ela estabelece que o máximo queda de tensão tem que ser de 5% para as instalações reais, não. E a gente utiliza, usualmente, né, 2% para queda de tensão lá no relógio, né, então no quadro de distribuição geral, e 3% no interior da minha residência. Então, do Professor, relógio até... Oi. eu não entendi o que seria essa queda de tensão. A queda de tensão seria como se fosse uma redução da minha tensão em certos momentos, tá? Por variação mesmo de energia, certo? Então, assim, se ela tiver uma queda, se eu tiver um cabo muito grande e uma bitola muito pequena, pode ser que essa tensão exceda em relação ao caimento dela, entendeu? A tensão, ó, a tensão, ela é aquela, o V, né? Então, a tensão é o V. Então, essa variável, né, de tensão, que eu escolho entre o 220 e o 110, ela tem uma variação, né? E essa variação ela acaba sendo mais acentuada se eu tiver uma quantidade de corrente passando em uma bitola muito pequena, certo? Então, daí, para garantir que eu não tenha uma queda de tensão maior do que isso, eu vou ter que escolher os meus cabos de acordo com essa regra, tá? Vamos só finalizar aqui essa parte, que eu acho que daí você vai conseguir entender melhor, certo? Aí o que acontece, ó, geralmente a gente considera uma queda de no máximo 2% entre o relógio lá da casa e o quadro de distribuição geral, então ele aceita uma queda menor, e depois lá dentro da casa, que é entre o quadro de distribuição geral e todos os meus pontos elétricos, eu posso considerar até uma queda de 3% que está tudo bem. Mas a norma me permite considerar uma queda de até 5%, certo? Aí, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu vou pegar lá a minha potência em watts e multiplicar pela distância que essa potência, que essa... Como que eu posso explicar? A distância entre o ponto elétrico e o início do circuito, certo? Então, por exemplo, onde que vai ser sempre o início do circuito? Lá no quadro de distribuição geral, certo? Essa corrente, ela vai ter que percorrer
até o meu ponto elétrico, certo? Ou seja, ela vai ter que percorrer todo um caminho de fios. O comprimento que ela percorre é justamente essa quantidade de metros aqui que eu vou ter que multiplicar pela potência desse meu ponto, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma tomada de 100 VAs, eu vou ter, então, uma potência de 100 watts, por exemplo, certo? Aí, se ela está a 10 metros de distância, então eu vou ter que multiplicar 100 watts vezes 10 metros, certo? Então, é isso. Lembrando que, se eu tenho em VA, eu tenho o valor de potência em S, né? Para eu transformar ela para watts, então aqui, ó, o S é VA. Para eu transformar ela para watts, eu tenho que multiplicar pelo fator de potência. E esse fator de potência, assim como a gente viu na aula passada, ele varia de 0,8 a 1. Então, pode ser que o fator de potência seja 1. Né? Então, aí eu não vou ter diferença entre a minha potência em watts ou em VA. Tá? Isso vai de acordo com o fabricante, né? O que vir lá, para mim, eu acato, certo? Aí, o que vai acontecer? Multiplicando esse valor de potência vezes a distância dele até o ponto, eu consigo chegar a um determinado valor, certo? Aí eu vou fazer a somatória dessas multiplicações. Então, num circuito, o que acontece? No circuito eu tenho mais de uma tomada, ou eu tenho mais de uma iluminação, certo? Cada uma delas vai estar a uma distância diferente do quadro, né? Então, aí eu tenho que somar tudo isso, certo? Para poder ver qual vai ser a bitola do meu cabo. Aí eu tenho que consultar duas tabelas diferentes. Se eu estiver trabalhando numa tensão de 110 volts, eu vou olhar na tabela de 110 volts. Se eu estiver trabalhando numa tensão de 220, eu vou olhar, obviamente, na outra tabela, certo? Então, ó, vamos ver aqui as tabelas. Então, aí eu vou chegar a um determinado, fazendo essa continha aqui, essa somatória, da minha potência vezes a distância em que ela está do meu quadro de distribuição geral, eu vou chegar a um determinado valor, tá? Então, se eu estiver trabalhando com no máximo 2% de queda de tensão, eu vou ter que olhar para essa coluna. Se eu estiver trabalhando com no máximo 3% de queda de tensão, eu vou ter que olhar para essa coluna, tá? Aí, o valor que eu calculei aqui, eu vou pegar o próximo valor maior, certo? Vamos fazer um exemplo que vocês vão entender melhor. Então, esse é o quadro para 110 volts, mas a gente também tem o quadro para 220 volts, certo? O que altera? Altera esses valores aqui do centro da tabela, tá? O valor que eu pegar aqui no centro da minha tabela, né, ela tem uma bitola correspondente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse valor de potência vezes distância, de 253.648, eu vou ter que pegar uma bitola de 6 milímetros quadrados, certo? Então, se der entre 168.432 e 253.648, a bitola que eu vou utilizar para esse circuito vai ser de 6 milímetros quadrados, certo? Vamos fazer um exemplo que vocês vão entender melhor. Então, olha lá. Ó. Utilize o método da queda de tensão para pré-dimensionar os condutores na instalação a seguir. Por que ele fala pré-dimensionar? Porque eu preciso passar pelos 3 métodos para poder depois chegar a uma conclusão. Então, se eu faço cada um, eu estou pré-dimensionando, certo? Então, ó, nesse circuito, eu estou considerando aqui... Tá lá. Nesse circuito, eu estou considerando que eu tenho uma tomada de uso específico de 5.000 watts, 3 tomadas de uso geral de 600 watts, uma tomada de 100 watts, certo? E uma tomada de 160, uma tomada não, um ponto de iluminação de 160 VAs para a iluminação, certo? Aí ele fala aqui, ó, considere uma queda de tensão de 3% e ligações na tensão de 110 volts. Aí, pessoal, ele fala aqui, ó, o fator de potência é igual a 1, ou seja, tudo que está em VA aqui vai continuar em watt, eu posso transformar para watts e não vai ter nenhum tipo de perda, tá? Então, eu não vou precisar ficar transformando. Se eu tivesse aqui um coeficiente
um fator de potência de 0,8, eu teria que multiplicar esses que estão em VA por 0,8 para poder ter ele em watts. Tá? Mas nesse caso não precisa. Aí, como ficaram divididos esses circuitos? Então, eu tenho um circuito aqui, especificamente, para a tomada de uso específico. Eu tenho um circuito para as minhas TUGs, né? Que são 3 de 600 VAs e uma de 100 VAs. E eu tenho um circuito para minha iluminação de 160 VA. Aí, o que acontece? Aqui eu tenho um elemento só nesse circuito, né? Que é a minha torneira elétrica, né, de 5.000 watts. Ela está a uma distância de 6 metros do meu quadro de distribuição geral, tá? Aqui eu tenho 3 TUGs. Então, a primeira tomada, ela está mais perto do quadro, ela está a 2 metros. A segunda está a 3 metros de distância. A terceira está a 5 metros de distância. Aí aqui eu tenho uma tomada que está a 8 metros de distância, e aqui eu tenho um ponto de luz que também está a 8 metros de distância. Então, aqui eu já tenho todos as minhas variáveis que eu preciso para fazer meus cálculos, né? Então, só para representar um esquema aqui, então aqui a gente tem o quadro de distribuição. Essa tomada, essa torneira elétrica aqui, ó, ela está a 6 metros de distância do quadro. Aí eu tenho aqui nesse circuito 3 tomadas. A primeira a 6 metros, a 2 metros, a segunda a 3 metros, a terceira a 5 metros, certo? Deixa eu ver. E essa aqui não existe. Não, essa aqui é a quarta tomada que está a 8 metros, que é a tomada de 100 VAs, de 100 watts, certo? Que ela também pertence ao circuito 2. Aí, por fim, eu tenho aqui o meu circuito 3, que só tem um ponto de iluminação, que está a 8 metros de distância do quadro de distribuição geral. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar cada um dos circuitos e fazer aquela somatória, né, de potência vezes a distância. Então, aqui, ó, para o circuito 1, a gente tem a somatória, né, vai ser 5.000 vezes 6, que é 5.000 watts vezes 6 metros de distância. Então, dá 30.000 watts vezes metro. Aí é esse valor aqui que eu vou pegar lá na tabela. Aí, para o circuito 2, eu vou ter a somatória diferente, porque eu vou ter a primeira tomada 2 metros, mais a segunda tomada 3 metros, mais a terceira tomada de 600 VAs, que agora já é transformado para watts, a 5 metros, e a minha quarta tomadinha lá de 100 watts a 8 metros. E aí, fazendo essa continha, eu tenho aqui um total para esse circuito de 6.800 watt-metro. Por fim, no circuito 3, a gente tem um ponto de iluminação de 160 watts, que está a 8 metros. Então, dá 1.280 watts-metro. Aí, qual o valor que eu vou procurar na tabela? Eu vou procurar os meus valores finais. Então, eu vou procurar aqui, ó, o 30.000 watts-metro, o 6.800 watts-metro e o 1.280 watts-metro. Certo? Em qual tabela? Na de 110 volts. Tá? Então, vamos lá procurar. Guarda o valor aí, 30.000, 6.800 e 1.280. Então, aqui, ó, na tabela de 110 volts. Vamos apagar para não ficar poluído. Então, aqui nessa tabela, eu tenho que olhar na queda de tensão de 3%, porque foi o que ele me falou. Aí, lá no circuito 1, dá 30.000 watts. 30.000, ele é logo abaixo de 42.000, né? Então, ele está entre 42.000 e 26.000. Então, eu tenho que pegar o primeiro valor maior. Então, se eu olhar aqui, ó, qual que é a bitola que tem que ser utilizada no circuito 1, de acordo com o método de queda de tensão? 4 milímetros quadrados, certo? O outro circuito, que é o circuito 2, ele deu 6.800 watts vezes metro. Então, eu posso utilizar esse aqui, ó, que é o menorzinho, tá? Ele dá 1,5 milímetro quadrado, certo? E o último circuito deu 1.680, que era o de iluminação. Então, eu também pego esse aqui, de 1,5 milímetro. Porém, pessoal, o segundo circuito aqui, ó, que deu 6.800 watts-metro, por mais que pelo método da queda de tensão tenha dado 1,5 milímetro, lembra lá da seção mínima que para tomadas é no mínimo 2,5 milímetros? Então, por isso, aqui eu desconsidero esse 1,5 milímetro para o circuito 2 pelo método da queda de tensão, porque
A norma fala que, no mínimo, para tomadas, vai ser 2,5 mm, certo? Então, aí, com isso, a gente finaliza o segundo método, que é o método da queda de tensão. Vocês conseguiram entender como funciona esse método? Sim. Sim, é bem tranquilo, né? Bem Professor, a simples. transformação lá pelo coeficiente de 1 ou 0,8 é antes, né? É antes, é. Tá, Antes tá de eu bom. vir aqui, ó, nesse 600, talvez ele seja um pouco menor se eu tiver um fator de potência Tá bom, para então. calcular, beleza? Pessoal, e agora a gente vai para o nosso último método, que é o mais chatinho, assim. Ele é o maior método e ele é o que a gente realmente usa para dimensionar com certeza, né? Então, assim, às vezes o método da queda de tensão eu escolho não utilizar para residência, tudo bem. Mas o método da capacidade de corrente, que é esse aqui, eu tenho que utilizar obrigatoriamente, certo? E aí, como que funciona esse método? Ele também é conhecido como método da ampacidade, certo? E eu faço o cálculo da corrente máxima que percorre o condutor, e a partir dessa corrente máxima, eu faço o cálculo da minha bitola. Quando que eu calculei a corrente máxima? Na semana passada, quando a gente calculou o valor de I lá, essa era a corrente máxima, certo? Então, aí, a partir de lá, a gente começa o nosso cálculo. E aí, depois disso, a gente consegue identificar a seção que atende a todos os critérios. E quais são esses critérios? A gente tem 7 critérios, tá? Então, assim, não são poucos critérios. O primeiro critério que a gente tem que definir, o tipo de isolamento. A gente vai usar o isolamento do cabo em PVC, EPR ou XLPE. Eu vou escolher, tá? A gente escolhe. Qual que a gente usa principalmente? PVC, certo? Então, aí a gente vai escolher esse material de acordo com a temperatura máxima de operação. Tá? O PVC ele aguenta aí até 70 graus de temperatura, então ele já é suficiente para nós nas residências, tá? E até em locais maiores, assim, a gente pode utilizar o tipo de isolamento de PVC, certo? A segunda etapa, a gente vai identificar o método de instalação, certo? Por que que a gente vai identificar isso? Porque ele interfere na troca de calor entre condutores. Então, dependendo do método de instalação que eu uso, eu tenho uma troca de calor maior ou menor. Então, dependendo da situação, eu tenho que escolher qual que é o método. Mas a gente já vai ver que é bem simples também. Aí a gente calcula a corrente nominal ou corrente de projeto, né? Que é aquela que a gente fez já na semana passada, porque e existem aí diferenças para circuitos mono, bi ou trifásico, tá? Mas a gente vai ficar mais aqui no monofásico e no bifásico, e aí a gente não encontra nenhuma diferença, certo? E aí depois a gente determina o número de condutores que são carregados, né? Então, se vai ser monofásico ou bifásico. Se eu escolher que seja monofásico, eu vou ter um fio que vai ser uma fase, certo? Então, ele vai levar a corrente até o meu, o meu, o meu ponto elétrico. Se eu escolher que seja bifásico, eu vou levar a mesma corrente, mas através de 2 fios, certo? Esse tipo de situação, a gente vai discutir ainda sobre isso, mas ela é escolhida quando eu tenho uma corrente muito grande. Então, aí, quando eu tenho uma corrente muito grande, eu divido ela em 2 fios, certo? Essa é a diferença entre bifásico e monofásico, tá? Para as nossas residências, a gente vai ficar só nisso. Trifásico é quando eu tenho uma situação um pouco mais atípica. Daí a gente vai conversar mais para frente. Professor, Oi. mas se eu definir que a minha casa é um bifásico, não é necessariamente que em todos os circuitos, né, que eu vou passar os 2 fios de Não, fase, né? Só em casos não. específicos, né? No Só chuveiro, em na casos. Isso, casos que eu uso água, muita corrente. Senão, certo? não tem o porquê. Porque senão vai ficar muito fio para pouca corrente. Entendeu? Entendi. Volta um slide rapidinho. Naquele primeiro ali, eu tenho que escolher primeiro um dos três e ele vai me determinar a temperatura máxima, é isso? Isso. Mas a gente escolhe sempre PVC, Tá. E na tá? terceira ali, na terceira é a partir do cálculo, não tem.
Mas a gente vai... Não, não tem diferença. Entre mono e bifásico não tem diferença. No trifásico a gente já tem uma diferença. Mas o mono e o bifásico a gente calcula da forma como a gente já viu na semana passada. Então tá bom. Tá? Aí depois, pessoal, a gente vai determinar a bitola de acordo com a temperatura ambiente. Né? Então, a gente vai escolher sempre 30 graus quando a gente tiver uma condição normal, ou 20 graus quando a gente tiver o condutor enterrado. Então, se eu estiver passando pelo chão, minha temperatura ambiente no chão é 20 graus Celsius. Certo? Então, daí lá na minha tabela eu vou considerar 20 graus Celsius. Se eu tiver numa condição normal, eu vou escolher o de 30 graus Celsius. A não ser que eu esteja numa situação muito diferente, aí eu tenho que escolher uma temperatura ambiente maior ou menor, tá bom? Mas, via de regra, a gente usa os 30 graus Celsius para determinação da bitola segundo a temperatura ambiente. Depois, na sexta fase, a gente vai aplicar os fatores de correção. Então, o que significa isso? A gente tem o fator de correção por temperatura e o fator de correção por agrupamento. O fator de correção por temperatura é quando eu tenho muito fio junto e aí ele tem um superaquecimento. Então, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desconsiderar esse aquecimento e considerar que ele passa menos corrente do que ele passaria, certo? Isso é um fator de correção. Aí, o fator de correção por agrupamento depende da quantidade de circuito que eu estou passando pela mesma conduíte, pela mesma mangueirinha corrugada. Né? Então, se eu estiver passando um circuito lá dentro, eu vou ter a minha capacidade total. Agora, se eu estiver passando 3 circuitos, eu vou ter a minha capacidade reduzida. Então, eu vou ter mais perda de carga e tudo mais, e aí eu vou precisar de uma bitola maior para passar a mesma quantidade de corrente. Né? Justamente porque quanto mais fio eu passo junto, maior vai ser a minha temperatura ali naquele lugar, e aí maior é a minha perda. Né? Porque se eu estou tendo um aumento de temperatura, quer dizer que parte da minha energia elétrica está se transformando em energia térmica, ali no meio do caminho. E quando ela transforma em energia térmica, eu reduzo automaticamente a minha quantidade de energia elétrica que eu passo por ali. Então, a minha capacidade de corrente é menor, certo? Então, daí eu tenho que considerar esses dois fatores que são fatores de correção. E aí, por fim, eu faço o cálculo da corrente corrigida, né? E aí eu finalizo o meu método. Agora a gente vai ver etapa por etapa para vocês verem as tabelas que a gente utiliza. É tudo tabelado e é tudo feito na norma, tá? Então, olha lá, ó. Primeira etapa, determinação do tipo de isolamento. Então, aqui, ó, a gente pode escolher PVC, PVC, ou EPR ou XLPE, certo? A gente vai sempre ficar no PVC, tá? Então, porque é o mais usual. Aqui a gente consegue, aqui, ó, essas temperaturas, né? De no máximo 70 graus ou no máximo 100 graus para limite de sobrecarga, ou até 160 graus quando eu tiver um curto-circuito. Então, ele consegue isolar muito bem para nós. Não precisa mais que isso. Agora, em outros tipos de projetos industriais, pode ser que eu precise de um outro tipo de isolamento, certo? Aí, perceberam? A etapa 1 é só isso. Eu escolho PVC e é sempre PVC. Tá? Aí, segunda etapa, identificar o método de instalação. Isso eu vou ver lá na tabela 33 da minha norma. Tá? Então, lembrando que vocês podem consultar a norma. O que traz esse método de instalação? Ele tem lá diversos métodos de instalação, aqui eu trouxe 2 exemplos, e ele descreve a forma que vai acontecer essa instalação. Então, aqui, ó, condutores isolados ou cabos unipolares em parentes termicamente isolantes, tá? Então, aí é quando a gente tem esse tipo de ligação, esse tipo de mangueira corrugada. Então, condutor isolado em parede termicamente isolante. Não é o nosso caso na construção civil, na construção convencional de alvenaria, certo? E aí, ó, quando eu tenho a alvenaria, que é o comum para nós, a gente tem condutores isolados ou cabos unipolares. Oi. Aquele exemplo anterior seria para drywall? Drywall pode se encaixar aqui nessa situação, né? Porque eu tenho aqui, ó, condutores isolados ou cabo unipolar em parede termicamente isolante. É que daí ele tem aqui, ó, essa parte que é um material diferente, né? Então, aí existe esse método de referência. Isso mesmo. Aí, pessoal,
o nosso para a alvenaria comum é esse aqui, ó, condutores isolados ou cabos unipolares, que são os nossos cabos, em eletrodutos de seção circular embutido em alvenaria, né? Então, é o que a gente faz. A gente corta a parede, embute o eletroduto lá dentro e passa os nossos cabos. Então, daí, ó, o nosso método de referência é o 7, nosso método de instalação é o 7 e o método de referência é o B1, tá? Então, aí a gente anota esse B1 aqui, porque é o método de referência, tá? Na etapa 2, então, é isso que a gente tem que fazer, ó, identificar o método de instalação. Método de instalação, 7, referência, B1, ok? Aí depois, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Calcular a nossa corrente nominal, que a gente já calculou na aula passada, né? Então, aqui, ó, se a gente tem um chuveiro elétrico que dá em 5.000 VAs, então aqui ele está em VA já, instalado a uma tensão em 220 volts, como que eu calculo essa corrente nominal? É só eu pegar o meu valor que está em VA e dividir pelo meu valor de tensão. Então, 5.000 VAs dividido por 220 VAs, de 220 volts, dá 22,73 amperes. Então, essa é a minha corrente nominal, ou corrente de projeto, eu posso chamar assim, tá? Então, isso aqui é o quê? É um circuito, que é o chuveiro elétrico. Eu vou fazer isso para todos os meus circuitos. Se eu tenho 10 circuitos, eu vou ter 10 correntes nominais de projeto, cada uma com a sua quantidade equivalente, né? Então, se eu tenho lá 3 tomadas de 600 VAs, qual que vai ser o valor do meu S? Aqui, ó, vai ser 1.800 VAs. Se eu tiver numa tensão de 120 volts, 110 volts, eu vou dividir por 110 volts, tá? Então, essa é a corrente nominal. Oi. Esse cálculo eu faço por aparelho ou faço por circuito? Por circuito. Eu somo todos os circuitos. Professor, Oi. o que vai alterar essa minha amperagem ser muito maior ou menor? A bitola do fio. Quanto maior a corrente, maior a bitola. Quanto maior a corrente, seria a amperagem, a corrente. A amperagem, que é o I. Certo. Certo? Aí, pessoal, etapa 4. Determinar o número de condutores carregados. Então, o que significa isso? Determinar se vai ser mono ou bifásico, né? Então, se eu vou fazer circuitos monofásicos, então eu tenho 2 condutores carregados, né? Que eu vou ter sempre uma fase e um neutro, certo? Se eu tiver um circuito monofásico a 3 condutores, eu ainda continuo com 2 cabos carregados, certo? Isso aqui a gente não usa. A gente vai usar mais esse aqui, ó, monofásico, ou o bifásico sem neutro, ou o bifásico com neutro, né? Mas o mais comum a gente utilizar é o monofásico mesmo, certo? O monofásico com 3 condutores a gente utiliza em poucos locais, que seriam aqueles locais que a gente tem lá as nossas, como fala? Nossos interruptores paralelos, certo? Que daí eu preciso trazer mais um fio para ligar os 2 paralelos, certo? E aí eu tenho esses números de condutores carregados, tá? Então, geralmente a gente vai ficar aqui no monofásico ou no bifásico sem o neutro, certo? Então, aí, geralmente, a gente vai ter sempre 2 condutores carregados por circuito, tá? Aí, depois, a gente vai determinar a bitola segundo a temperatura ambiente, tá? Então, aí a gente vai ter aqui o número de condutores carregados, certo? Quantos condutores carregados a gente tem no nosso circuito? 2 ou 3. Por quê? Porque eu estou olhando nessa tabela aqui. Porque a gente tem lá o nosso método de referência de instalação, B1. Lembra? Ó, lá na etapa 2, a gente pegou aqui, ó, o nosso método de referência era o B1, né, o método de instalação. Então, a gente vai utilizar esse método de referência B1 aqui, né, ó, método de referência B1, e o número de condutores carregados que a gente escolheu. Geralmente vai ser o 2, tá? Mas pode ser o 3. E aí a gente vai olhar aqui, ó, a gente vai olhar aqui o fio
que ele é de cobre, né? Que geralmente cobre que é o que a gente escolhe. E aí a gente vai observar aqui, ó, ao longo das minhas linhas, qual vai ser a bitola que eu vou utilizar, certo? Então, por exemplo, se eu tive lá uma corrente de 22 amperes, que foi o que a gente calculou ali para o chuveiro, qual que vai ser a bitola que eu vou utilizar aqui? Deixa eu apagar. Então, ó, vai ser método de referências B1, número de condutores carregados 2, e aí eu escolho aqui, se eu tenho lá uma corrente de 22, né, que a gente calculou, 22, eu vou ter que escolher o primeiro número maior que 22, então é 24. Então, para esse chuveiro, eu vou ter que usar uma seção nominal de fio, né, de bitola, de 2,5 milímetros quadrados, certo? Então, para um chuveiro que ocupa uma corrente de 22 amperes, em uma instalação B1, utilizando 2 condutores carregados, eu vou ter aqui uma bitola de 2 milímetros quadrados, certo? Até aqui tudo bem? Sim. Sim? Então, beleza. Agora, lembra que a etapa 6 é uma correção? Então, pode ser que... Aí, então, eu vou corrigir isso, né? Então, pode ser que eu vá ter que mudar a minha bitola para talvez 4, né, milímetros, ou então, de repente, até 6, né, dependendo do fator de correção que eu vou utilizar. Então, como que funciona esse fator de correção? Então, aí, o fator de correção, ele é principalmente utilizado quando eu tenho temperaturas diferentes de 30 graus Celsius, né? Então, se eu for usar uma temperatura ambiente diferente de 30 graus Celsius, eu vou ter um fator de correção. Como que funciona isso? Eu vou olhar aqui, ó, o tipo de isolação que eu tenho, e a gente tem o PVC, geralmente, né? Aí a gente pode estar, né, fora do solo, né, no ambiente comum, ou dentro do solo, certo? Então, aí, o que acontece? Se eu estiver lá no meu solo, lembra que a temperatura ambiente é considerada 20? Então, aí eu vou ter fator de correção 1. Isso se eu considerar a temperatura ambiente como 20. Temperatura ambiente do solo como 20 graus. Se eu quiser considerar um valor diferente disso, se eu tiver menores temperaturas, meu fator de correção é para mais. Se eu tiver temperaturas maiores, o meu fator de correção é para menos, certo? Aí, a mesma coisa serve para quando eu estou num ambiente comum, né? Que é aéreo, que seria a instalação nas paredes. Só que na parede, lembra que a minha temperatura do meio ambiente é 30 graus? Então, aí eu vou ter se eu estiver considerando temperatura ambiente como 30 graus. Se eu tiver temperaturas menores, eu posso aumentar esse fator de correção aqui. Se eu tiver temperaturas maiores, eu vou diminuir o meu fator de correção, certo? E aí vocês vão perceber que lá na etapa 7, na fórmula para corrigir, aqui, ó, deixa eu já mostrar para vocês. Na fórmula para corrigir, esse valor de fator de correção de temperatura, ele vai embaixo. Ou seja, ele é inversamente proporcional. Então, se ele está diminuindo, quer dizer que eu estou aumentando minha corrente. Tá? Então, quanto maior a minha temperatura ambiente, quanto maior a minha temperatura ambiente, menor é o meu fator de correção. Só que isso significa que vai ter que ser maior a minha corrente. Porque quanto menor meu fator de correção, maior a minha corrente. Justamente porque quanto maior a minha temperatura, maior é a perda de carga de corrente. Então, aí eu preciso considerar que eu tenho que passar uma corrente maior ali, para pegar uma bitola maior no final das contas, certo? Entenderam? Sim, faz sentido. Sim? Beleza. Foi aí um pouquinho. Fala de novo, Jonas. Opa, eu boiei um pouquinho, se puder repetir. Ah, tá. Ó, eu vou explicar de novo, porque ele é um pouco confuso. Então, aqui, ó. Como que eu decido o fator de correção por temperatura? Eu vou observar, então, qual que é a isolação que eu estou usando. Se é PVC, é o PVC. Né? Então, aqui, eu tenho PVC. Só que eu posso ter o PVC em meio ambiente, quando eu faço na parede, né, a minha passagem de fio, ou eu posso passar ela pelo solo.
né? Se eu for passar ela pelo solo, a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. Então, aqui, ó, 20 graus Celsius. Então, qual vai ser o fator de correção? Vai ser 1, ou seja, eu não tenho que corrigir nada. A própria corrente que eu calcular é a que eu vou utilizar, certo? Só que, se eu tiver em situações mais frias, meu fator de correção vai ser um pouco maior, ó. Ele vai aumentando conforme ficar mais frio, certo? E aí, o que acontece? Lá na fórmula da correção, ó, aqui é a corrente que eu determinei, e ela é dividida pelo fator de correção. Ou seja, ela é inversamente proporcional à minha corrente corrigida. Então, quanto menor o meu fator de correção, maior vai ser a minha potência corrigida. E quanto maior a minha potência corrigida, maior vai ser a bitola que eu vou ter que utilizar. Ou seja, se eu diminuo o meu fator de correção, eu aumento a minha corrente corrigida, certo? A mesma coisa serve para depois para o fator de correção por fator de correção de acordo com o número de circuitos, que é o que a gente vai ver já já. Aí o que acontece? Então, se eu observar aqui, ó, quanto maior a minha temperatura, menor é o meu fator de correção. E aí, quanto menor o meu fator de correção, maior a minha corrente corrigida. Quanto maior a minha corrente corrigida, maior a bitola que eu preciso utilizar. Né? E por que quanto maior a temperatura, maior tem que ser a minha bitola? E quanto maior a temperatura, mais perda de energia eu tenho, né? Que é o que a gente já comentou ali anteriormente. Quanto maior a minha temperatura, mais perda de energia eu tenho. Então, menos eficiente é o meu cabo. Então, aí, com isso, eu preciso de mais cabo, né? Para passar a mesma quantidade de corrente. Certo? Beleza. Entendi. Beleza? E aí, depois, pessoal, eu tenho esse fator de correção aqui, de acordo com o número de circuitos, né? Então, aqui, é fator de correção por agrupamento, tá? Então, aqui, ó, eu tenho agrupamento de condutores, tá? Então, eu observo aqui a quantidade de circuitos. Eu posso passar um circuito, 2 circuitos, 3 circuitos, 4 circuitos, 5 circuitos, 6 circuitos, 7 circuitos, 8 circuitos. Posso passar mais de 20? Posso, né? Não tem problema. Só que olha só a eficiência quando eu passo mais de 20 circuitos. 0,38. Ou seja, eu vou ter que aumentar muito a minha bitola, né? Eu vou ter que triplicar ela para poder conseguir a mesma eficiência, certo? Então, o ideal é eu passar no máximo 3 circuitos, certo? Professor, Mais que isso... Oi. São quantidade de circuitos no eletroduto. Então, eu Isso. tenho que passar poucos... se eu passar muitos circuitos dentro do meu eletroduto, eu perco a eficiência energética deles, é isso? Isso. Você perde a eficiência de passagem de corrente. Uhum. Ele utiliza só 38% do que ele poderia ter de capacidade. É muito pouco. Aí eu né? teria que aumentar o diâmetro do meu fio para mim, para mim compensar essa quantidade de circuitos. Exatamente. E aí, como aqui ele tem 38%, você teria que aumentar 3 vezes esse fio Entendi. para chegar no 100%, entendeu? Então, o ideal é a gente ficar aqui, ó, entre 3 a 4 circuitos, certo? Porque eu não posso ficar fazendo também, passar um circuito por eletroduto, senão vai virar uma cortação de parede, certo? Então, eu tenho que tentar concentrar assim. Só que precisa fazer isso com uma certa limitação, tá? Então, a gente limita entre 3 e 4 circuitos no máximo, né? Até porque cada circuito vai ter 2 fios, né? Então, imagina eu passar 6 fios dentro do mesmo eletroduto. Nem sempre isso é tão prático, certo? Principalmente se eu tiver problemas ali na hora da execução. Às vezes uma mangueirinha que ela tem um certo diâmetro, ela acaba sendo amassada em uma parte. Enfim, a gente só vai ter problema. Então, a gente pode se concentrar aqui ó, em no máximo 3 circuitos por eletroduto, certo? Professor, Oi. mais uma coisa, eu uso só essa primeira que é de referência 1, que a gente Isso. usou lá no cálculo lá atrás. Isso, exatamente. Tá. Porque ela é em feixe, ao ar livre, ou sob superfície embutida em conduto fechado, né? A gente pode ter outras formas de
de... Como chama? Outras formas de passar essa tubulação. Quando a gente está lá na faculdade, a gente não tem aquelas bandejinhas metálicas que passam por cima, assim? Acho que na Sesmar é assim. Então, aquele é um tipo diferente do que o embutido na alvenaria. Então, daí vai mudando a forma de corrigir, né? Por agrupamento. Tá? Justamente porque tem um espaço maior para elas estarem ali mais separadinhas uma da outra. Certo? Certo. Então, beleza. Pessoal, aí por fim a gente tem que corrigir a nossa corrente. Então, se eu tenho lá uma corrente determinada de 22 amperes, né? Isso aqui é só uma suposição, 22 amperes. Aí eu tenho um fator de correção por temperatura de 0,94. Que é esse aqui. Ó. Vamos supor que eu vou considerar que está um pouquinho mais quente. Então, ó, 22 amperes dividido por 0,94. Aí, o meu fator de correção para o agrupamento vai ser 0,7, porque eu vou colocar 3 circuitos no meu eletroduto. Então, dividido também por 0,7. Olha só, a minha amperagem, né, que é a minha corrente, que era 22, passou a ser 33. Então, eu vou ter que voltar lá na minha tabela. Deixa eu só ver se eu coloquei ela para frente. Coloquei. Aí eu tenho que voltar lá na minha tabela de seção nominal aqui e escolher, né, lembrando que a gente tem que olhar sempre para essa segunda coluna, e eu tenho que escolher agora um que suporte 33 amperes. Então, ó, passou um pouquinho do 32. Então, 33 eu já tenho que pegar o 41. Então, de 2,5 mm passou para 6 milímetros quadrados. Vocês entenderam? Então, assim, esse fator de correção ele é muito importante, porque ele pode fazer toda a diferença no final. Então, até a etapa 5, eu estou pré-dimensionado. Aí, depois disso, eu vou ter que ver essa coisa da temperatura ambiente. Geralmente, a gente considera a temperatura ambiente, né, de 30 graus Celsius. Ou se for passar pelos solos, 20 graus Celsius. Então, não tem muito fator de correção por temperatura. Mas o fator de correção por agrupamento, ele faz muita diferença. Né? Por quê? Porque muitas vezes, se eu passar 3 circuitos, eu já tenho que considerar 70% de eficiência. Então, isso já dá muita diferença. Certo? Certo. Ô, professor, tem uma dúvida. Pode falar. O que seria mais viável economicamente? Passar mais circuitos dentro do mesmo eletroduto ou passar, por exemplo, 2 eletrodutos? É melhor passar 3 circuitos. É mais barato. É menos trabalho para o pedreiro também de ficar cortando e é mais certeza. Por exemplo, se um dia eu for fazer uma manutenção, entendeu? Eu tenho menos caminhos. Então, assim, de 2 a 4 circuitos no mesmo eletroduto, ok, entendeu? Não tem problema, isso é usual. Mas mais do que isso já fica muito, certo? Até para evitar mesmo. Aí mais que isso seria, então, interessante passar mais um eletroduto. Isso, aí é melhor passar mais um eletroduto. Até por questão de execução na hora de fazer a instalação. Se não é muito fio no mesmo eletroduto, fica complicado. Entendi. Tá? Pessoal, então agora vamos fazer um exemplinho. Tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente ir consultando todas as tabelas aí, certo? Então, ó, a gente vai pegar aquele circuito 2, daquele exemplo lá que a gente fez para o método da queda de tensão. Né? Então, o que eu tinha naquele circuito 2? 3 tomadas de 600 VAs e uma tomada de 100 VAs. Então, daí eu faço minha potência nominal, né? Considerando que eu estou agora numa tensão de 110 volts. Então, eu vou fazer 3 vezes a tomada de 600 VAs, mais os 100 VAs da minha tomadinha aqui, certo? Aí, dividido pela tensão, que é o 110, eu tenho aqui, ó, uma corrente de 17,27 amperes, certo? Então, já calculei aí minha tensão nominal. Agora, a gente vai definir aqui, etapa a etapa, tudo que a gente vai ter. Tá? Então, deixa eu só mudar a cor aqui. Um pouquinho melhor. Então, ó, primeira etapa, definir qual é o tipo de isolamento, PVC,
certo? Então, a gente já definiu sempre PVC para casas residenciais. Identificar o método de instalação. Então, vai ser sempre, para alvenaria, o 7. É o 7? Vou conferir. Então, lá na etapa 2, o método de instalação é o 7 e o método de referência é o B1. Então, aqui, ó, é o 7, o método de referência é o B1. Aí eu vou ter que calcular minha corrente nominal. A gente já calculou a corrente nominal. É 17,27 amperes. Certo? Aí a gente tem que determinar o número de condutores carregados. Se vai ser o monofásico ou bifásico e tal. Como a gente vai usar sempre, na maioria das vezes, o monofásico, então a gente vai ter 2 condutores carregados, porque ele sempre vai ter uma fase e um neutro. Se a gente for usar o bifásico, a gente vai colocar 2 fases, sem neutro, certo? Então, de qualquer forma, o número de condutores carregados no nosso circuito vai ser 2, certo? Professor, por que o neutro seria um condutor carregado? Na verdade, a gente considera a fase que vai, e aí o neutro ele volta ele faz o retorno da minha corrente, entendeu? Na verdade, é o retorno. É a fase e o retorno que ele é carregado, certo? Certo, porque o Eu neutro... estava falando errado. O neutro é sem carga, né? É a fase e o retorno. No retorno, eu tenho o meu fio carregado, certo? Beleza. Tá, é porque daí ele fecha o circuito, né? Então, beleza. Aí depois, pessoal, a gente vai determinar a nossa bitola segundo a temperatura ambiente. Então, a gente vai considerar 30 graus Celsius, certo? Porque a gente está fazendo um circuito em ambiente fora do solo. Então, daí a gente vai determinar lá a nossa bitola. Então, eu tenho aqui a minha corrente nominal de 17,27 VAs. Então, eu volto aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Então, meu método de referência continua sendo o B1. Meu número de condutores carregados são 2. Aí eu tenho 17,27. Então, eu posso pegar aqui, ó, 17,5. Então, eu vou ter, por enquanto, uma bitola de 1,5 milímetro quadrado. Certo? Professor, não é Oi. nesse método que entra que o mínimo é de 2,5, né? Não. O método da seção mínima, ele é o outro. Então, se eu chegar à conclusão aqui, que vai ser 1,5 milímetro, só que eu estou numa tomada, aí eu tenho que pegar 2,5 milímetros, independente do meu cálculo aqui nesse método. Entendi. Tá? Porque o da seção mínima falou, é mínimo isso. Tá? Para tomar. Aí para eliminação que pode, né? 1,5, né? Pode. Eliminação pode. Nesse caso é tomada, então, por enquanto, tá 1,5, mas seria pelo método da seção mínima, certo? Tá. Aí a gente vai ter que aplicar o nosso fator de correção de temperatura. Como a gente vai considerar que está na temperatura ambiente de 30 graus Celsius, que é uma condição normal, o nosso fator de correção por temperatura, se a gente observar aqui, ó, nosso fator de correção por temperatura de 30 graus Celsius em PVC é 1. Tá? Então, por enquanto não muda nada. Só que a gente vai considerar que a gente vai passar 3 eletrodutos, 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, se eu vou passar 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto, eu vou ter uma eficiência, né, a gente pode dizer assim, de 0,7. Então, o meu fator de correção de agrupamento, que é o FCA, tá? Coloquei aqui tabela 42 porque é a tabela da norma, tá? Vai ser 0,70. Então, daí eu substituo aqui. Oi. Mas de onde que você tirou que você só supôs que seria 3 eletrodutos? Tá. Tô supondo. Tô supondo. Como eu tinha 3 circuitos lá, tô supondo que os 3 vão passar pelo mesmo eletroduto. Tá. Então, a gente tem aqui, ó, 17,27 dividido pelo meu fator de correção por temperatura, que vai ser 1 mesmo, vezes o meu fator de correção
por agrupamento, que é o 0,7. Então, isso me dá uma tensão, uma corrente corrigida, 24,67. 24,67, de 24,67, tá? Amperes. Aí a gente vai para onde? Para a nossa tabelinha. Então, a gente estava aqui, ó, em 17,5. Agora a gente tem 24,67. Passou um pouquinho do 24. Então, eu vou ter que pegar aqui para esse circuito um cabo de 4 milímetros quadrados, certo? Só que aí, pessoal, a gente pode ir pelo bom senso, tá? Passou muito pouco, certo? Isso na prática, tá? Na prova, no projeto, a gente vai usar exatamente essas condições, tá? Então, passou nem que for 0,1, passou, tem que pegar a seção nominal, a próxima seção nominal maior. Mas no dia a dia, de repente, o engenheiro pode escolher colocar aí um de 2,5, certo? Por quê? Porque passou muito pouco, tá? Ou, de repente, ele pode escolher passar 2 eletrodutos, porque daí, passando 2 eletrodutos, o meu fator de correção aqui vai ser 0,8. Então, se eu tiver dividido o 17,27 por 0,8 e não por 0,7, a gente tem 21,58. Então, daí eu consigo utilizar com segurança a minha bitola de 2,5, porque daí ele vai estar 21, né? Então, ele vai estar entre o 24 e entre o 17,5, certo? Então, aí com isso, a gente tem que a nossa bitola, no fim das contas, né? Ela vai precisar suportar aqui uma corrente de 24,67, que dá uma seção nominal de 4 milímetros quadrados, certo? E aí a gente cumpriu as nossas 7 etapas, tá? Então, pessoal, algumas considerações finais. O dimensionamento correto, isso é importante, já falei, mas eu vou repetir. O dimensionamento correto acontece quando a gente aplica os 3 critérios, tá? Então, eu vou pegar o maior deles, certo? Então, ou da queda de tensão, ou da ampacidade e ou da seção mínima. Se deu na seção mínima 2,5, aqui deu 1,5, aqui 1,5, eu pego 2,5. Se aqui deu 4, aqui deu 6, aqui deu 2,5, eu pego 6. Eu vou pegar sempre o maior, certo? Então, ó, é possível e provável que os resultados sejam diferentes. Eu pego o quê? O mais crítico, ou seja, a maior seção. Tá bom? Ó, uma dica de leitura importante para vocês é justamente a norma, né? Lá na parte da queda de tensão e de seção mínima e também o da método da ampacidade, tá? Eles estão aqui, ó, nessas páginas aqui, de 113 a 116 da norma. Então, peguem a norma, dá uma olhadinha, sabe? Esclarece bastante coisa, né? Porque é muita consulta que a gente tem que fazer. E a gente fica perdido, né? Nossa, da onde eu vou tirar esses valores, tá? Então, é da norma, certo? Na prova, inclusive, como vocês vão estar em casa, vocês vão poder consultar a norma tranquilamente. Eu não vou passar tabela nenhuma, certo? Vocês vão ter que procurar aí, mas assim, tem bastante coisa no slide também, né? Então, dá para usar também as tabelas aqui do slide. Professor, Oi. esse dimensionamento que a gente fez agora é pela queda de tensão. Você teria que ver a distância. Vamos ver, a gente resolveu ele. Esse que a gente fez agora foi por qual método? Método da capacidade de corrente. Esse é a capacidade de corrente. Isso. Aí o da queda de tensão é aquele que a gente multiplica, né? As distâncias. Então, deu 6.800 watts, que dava lá 1,5 de milímetros quadrados. O da seção mínima deu 2,5 milímetros. E o da capacidade de corrente deu 4 milímetros no fim das contas, né? Então, eu uso para esse circuito um de 4 milímetros. Eu vou ter que olhar no slide de novo qual que é qual, porque eu me perdi um pouquinho qual método é qual. Não, é confuso mesmo. No começo, assim, a gente fica meio confuso.
Mas são os três, ó. Seção mínima, que é aquele simples. Aí eu tenho da capacidade de corrente, que é esse último de 7 etapas, e o da queda de tensão, que é o que eu multiplico lá pela distância. São esses três. Tá bom. Beleza? Pessoal, qual que é a atividade para o fórum? Fazer esse dimensionamento dos condutores para o projeto de vocês. Tá? Então, vocês já dividiram na semana passada em diferentes circuitos, já calcularam a corrente de projeto. Então, agora é só botar em prática isso que a gente fez hoje. Certo? Nossa, E aí, professor. Provinha amanhã vai ficar gigantesco isso. Tá valendo nada mas ainda. não vai. Só que Nossa, assim, a prova de vocês é à noite, né? eu tenho muito circuito na minha casa. Vamos fazer o seguinte. Então, professor, Vocês vão ter que entregar pelo menos 4 circuitos. Oi. então, a prova é de noite, só que, por exemplo, eu e o João, a gente está trabalhando em casa ainda. Entendi. A gente só sai às sextas do trabalho, a gente fica o dia inteiro trabalhando. Das 8 Uhum. às 6. Mas então, ó, já começa, aproveita a aula, final de aula agora, já começa a fazer. Eu acho que eu já disponibilizei o slide para vocês. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui no WhatsApp, certo? Já tem um tempinho. O ideal é que faça agora mesmo. Mas entreguem pelo menos 4 circuitos dimensionados, certo? Aí monta uma tabelinha, faz de um jeito aí que eu consiga me achar depois na hora de corrigir. Certo? Tá, 4 circuitos qualquer dentro da minha residência. Isso. Tá bom. Isso. Beleza? E aí entreguem lá no fórum amanhã, até amanhã. Tá? Então, ó, 4 circuitos dá para fazer agora rapidinho. É que dá a impressão que é muita coisa. Mas, na verdade, vocês vão ver que é tranquilo. Na hora que começa a fazer, é consultar a tabela. Entendeu? O mais difícil, que é a capacidade de corrente, que é a conta mesmo, né? Que você tem que ficar somando um monte de coisa, aí já está feito. Né? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar a gravação. Hoje ficou longo.